Esse início de trabalho, eu sou muito grato de estar trabalhando, sou grato a cada elemento da equipe, cada elemento tem muita importância. O nome do nosso programa é O Caminho do Paraíso e o nosso tema é que é um verdadeiro servir. Verdadeiro servir é servir à luz. Para a pessoa servir à luz, ela tem que conhecer os ensinos, as orientações e as advertências. E ela tem que ter base firme, porque quando a pessoa se prontifica em fazer alguma coisa, ela tem que ter conhecimento. Então, se a pessoa prontificou em servir à luz, ela tem que conhecer os ensinos. E quando surgir uma dúvida que venha perguntar a ela ou um questionamento, ela tem que ter o saber, é físico. Isso a gente vai observando assim numa empresa. Aquela pessoa que vai representar a empresa tem que conhecer o trabalho que a empresa está prontificando em fazer. Aquele que se prontificou em representar a empresa passou por um teste. Então aquele empregador sabe que ele é capaz de representar aquela empresa. Em muitas outras vezes o empregador vai junto, porque o empregador conhece detalhes e sabe até onde ele pode ir com aquela proposta que a empresa está recebendo. Na luz, somos iguais. Se a pessoa prontifica em trabalhar de acordo com a luz, ela tem que conhecer. E ela tem que ter base firme para ela poder explicar e esclarecer. Não é um sistema de convencimento, é um sistema de esclarecimento, porque a fé é com clareza, é conhecer. Não tem fé entorpecida. Então, conhecer é muito importante. E a pessoa sabe assim, no caso daquele empregador, ele está sempre atualizando com as necessidades dos instrumentos que a empresa necessita, com os profissionais, com cursos. Ele vai adequando. Nós temos que lembrarmos que quando nós estudamos o livro Na Luz da Verdade, nós temos um entendimento, um grau. À medida que nós vamos aprofundando, nós vamos tendo uma clareza. E é muito importante lembrar assim, quando ouvimos falar que uma pessoa está obsediada, ela tem uma força que muitos homens não dão conta de segurar aquela pessoa. Quer dizer assim, que aquela pessoa possibilitou um canal das trevas atuando sobre ela. Mas quando a pessoa trabalha com a luz, no sistema de humildade, precisa de lembrar da palavra humilde. Não é a profissão da pessoa, nem o bairro que a pessoa mora. É um sistema interno, que a humildade está junto com a singeleza e com a beleza, com a simplicidade. No sistema de humildade, essa pessoa, ela recebe uma força muito maior da luz, porque nós sabemos assim que a luz é eternamente vencedora. Então, quando a pessoa se prontifica em trabalhar com a luz, ela tem uma força muito maior. E é bom cada um lembrar assim que a evolução é individual, não é na família, não é em grupos, não é no tumulto. Porque aquele jovem, aquela jovem, no período do seu desenvolvimento, no período dos seus estudos, que queria fazer um determinado concurso ou entrar em uma determinada instituição de ensino, se resguarda e muitas vezes não vai para o passeio, ficam armazenando as informações necessárias para entrar naquela instituição. Isso é físico, isso é verdadeiro. Nós, para sairmos do grau em que nós nos encontramos, nós temos que fazer o mesmo processo, de lembrar assim que é melhorando. E a melhora não é supondo, é física. A pessoa tem que ir observando os pendores que ela tem. Nós temos muitos pendores. A gente vai observando assim. O tropeiro, anteriormente, ele procurava equilibrar no balaio, que aquele burro estava carregando, peso igual. Aqueles caminhões que carregam aquelas cargas bem altas, a gente vai observando que existe um equilíbrio. Quando o caminhão tem uma pendência que a carga cede para um lado, aquele motorista para, porque sabe que se ele continuar, o caminhão vai tombar. Ele procura parar e arrumar aquele pendor. No nosso comportamento é assim.
nós temos que fazer um trabalho de ir observando os pendores, que normalmente vêm das acomodações, de nos julgarmos que sabemos, que somos superiores. Do jeito que nós somos, do jeito que nós comportamos, fazemos uma referência assim, que aquele não sabe nada. Se aquele não sabe nada, então é porque eu sei tudo. É assim que nós comportamos durante a vida. Na humildade, a pessoa vai vendo como ela é e como ela é acomodada. Porque se estivéssemos movimentando no trabalho de intuição, não no sentido do raciocínio, porque tem que fazer a diferença. O raciocínio, ele é um trabalho que impede o desenvolvimento do espírito. No trabalho de intuição, que a pessoa vai vendo como é melhor. Do jeito que a intuição é utilizada no fogão, não tem como explicar quanto de sal vai naquela receita. Não tem como explicar quanto desse ingrediente vai naquela receita. Então é somente através da vivência. Porque esse ingrediente hoje está muito úmido o tempo. Então, naturalmente, a quantidade desse ingrediente é mais um pouco ou menos um pouco. Isso é físico. É na intuição daquele ou daquela que está fazendo o preparo, é que ele sabe o tanto certo, o tempo certo. Isso é físico. Essa qualidade nós temos que trazer para fazer a diferença o que é o verdadeiro servir. E nós temos que lembrarmos da importância que tem daquele que está prontificando em servir a luz. A base é o conhecimento. E ele tem que lembrar assim, porque tem muitas pessoas que têm pequenos conhecimentos. E ele não pode ser pego de surpresa por esses pequenos conhecimentos. Então ele tem que ter o conhecimento para esclarecer até onde aquele que tem o pequeno conhecimento e o procedimento que ele precisa de continuar tendo para que tenha uma ampliação do seu saber. Isso é físico. E a pessoa tem que lembrar assim, quando trabalha numa empresa, aqueles que trabalham se dá um nome assim que veste a camisa daquela empresa. Então a pessoa trabalha naquela empresa e a empresa deu a camisa com o nome dela. Então aquela pessoa é denominada assim, que ele veste a camisa da empresa. E se ele não veste o uniforme da empresa, ele também tem dentro do sangue dele aquela condição bem importante assim, dele ser dedicado àquela empresa. Para nós nos tornarmos servidores da luz, é o mesmo procedimento. Nós temos que nos tornarmos fiéis. Essa fidelidade, a gente tem que lembrar que nos auxilia. Porque do jeito que aquele que estava descuidado na vida recebeu uma força que muitos homens não conseguiam segurar devido à energia das trevas que atuou naquele, mas aquele que trabalha de acordo com a luz recebe também a energia muito maior para poder atuar na vida. Mas a pessoa tem que vestir a camisa da luz, ela tem que tornar-se um servidor da luz. E ela tem que ter a base, a ancoragem da luz. Isso é físico. Do jeito que muitas pessoas falam assim, que o alimento muito bom é o alimento que aquela mãe preparava. E depois de muitos anos, quando aquela mãe volta a trabalhar no fogão, ele alimenta e fica feliz. Quer dizer que aquela pessoa manteve ainda aquela capacidade e aquela qualidade de fazer aquele preparo muitos anos depois. E aqueles que receberam aquele alimento ficaram muito felizes. Essa base da luz não é mais ou menos. E é uma base que a pessoa tem que lembrar que tem que ter o conhecimento. E esse conhecimento não é mais ou menos. Porque aquele que está vestindo a camisa da empresa não está correspondendo com as necessidades da empresa, a empresa o substitui. É físico. Porque fica muito ruim para a empresa ter aquele elemento
que não corresponde com a capacidade que ele prontificou em ter. Vai trazendo um desgaste para a empresa. Ele vai atrasando, ele vai tumultuando. Para a luz é igual, não tem finalidade. Então a pessoa é desligada. Isso é físico. E é muito bom cada um lembrar assim que a evolução é sempre individual. É um esforço individual. Esses fios de família fica bem fácil quando tem 3 ou 4 irmãos na moradia. Um toma uma determinada decisão de mudar de localidade, de mudar de emprego, de mudar de tudo, e o outro nem fica sabendo. Essa condição assim que existe de achar que somos importantes na família, não somos, nem fomos participados das decisões que aquele tomou. Então a evolução é um trabalho individual e é um trabalho que a pessoa tem que lembrar que é constante, porque aquele que usou o tempo de férias para passear, não fez nenhum curso de aprimoramento, tantos anos depois continua do mesmo jeito, do mesmo grau, aquela empresa continua da mesma maneira, continua sem ter uma evolução. Então, cada um é que tem que ir observando, sim, a vida dos seus ascendentes. Aqueles que serviram à luz apresentam diferente. E se nós quisermos nos tornarmos diferentes, nós temos que lembrarmos que tem que ter o saber e que a nossa finalidade tem que ser servindo à luz. E que tem que ser naquela condição de defender a luz. Porque se numa empresa comum a pessoa defende a empresa, ela tem coragem de vestir a camisa daquela empresa, então, para a luz, da maneira que nós vivemos, que nos possibilita a saúde, que nos possibilita ir caminhando diariamente, conviver com as limitações que nós temos, conhecendo o livro Na Luz da Verdade, então nós tínhamos que ter essa dignidade de nos prontificarmos em defender a luz, de nos esforçarmos todo instante, não é para um período. Porque nós sabemos assim que numa moradia ela é feita a manutenção. Um período seguinte para de fazer a manutenção. A moradia degrada. Então nossos conceitos são assim também. Se a pessoa não tem um aprimoramento nos ensinos, vai ficando num período anterior. Fica bem fácil assim de lembrar quando passa muitos anos sem encontrar com um conhecido. Então a pessoa continuou trabalhando, continuou esforçando, continuou estudando o livro Na Luz da Verdade. Quando encontra com aquele conhecido, ele ainda se encontra com menos conceitos. Então quer dizer que na vida nós não paramos. E é bem importante, quando a pessoa procura trabalhar de acordo com a luz, dentro dela vem uma força que ela começa a vir o passado. Então o passado da pessoa não parou, começa a vir. A pessoa pode achar assim, que agora ela está defendendo a luz, ela está prontificando em trabalhar para a luz, e está vindo todos esses passados, que nós podíamos dar o nome também de karmas. Então ela fala assim, mas agora está assim, porque ela tem a força para conviver com aquele passado. Isso é bem importante a gente lembrar. E quando ela resgata um passado, vem outro. E à medida em que ela vai resgatando, vai vindo novos passados, porque nós temos milhares de anos de vivência e pela história nós não defendemos a luz, porque foi preciso de vir Jesus. E na vinda de Jesus, ele disse assim, que viria então o Filho do Homem, então viria Emmanuel, isso é físico, quer dizer que viria um outro que não ele, justamente porque ele viu que nas condições que os espíritos humanos se encontravam, acomodados, achando assim que estava tudo bem, quando a pessoa acha que somente o pão de cada dia é suficiente, então ela acomodou, ela esquece do pão espiritual. Aquelas referências que falam que Jesus distribuiu peixes para 5.000 pessoas, distribuiu pão para 5.000 pessoas, alimentos espirituais
Porque quando a pessoa tem uma lucidez dentro dela, o alimento é muito diferente. É bem importante assim, porque quando se conhece a história daqueles que se perderam no deserto e que pela miragem que eles tiveram, então eles conseguiram chegar nos objetivos. Então o que eles tiveram, aquelas miragens, são auxílios espirituais possibilitando que eles continuassem a ter os movimentos. Na nossa vida, esses auxílios é desta maneira, é espiritual. Ter a humildade para continuar resgatando o passado, de continuar tendo a força, através do livro Na Luz da Verdade, para continuar, ficar sem pendores. Isso é bem importante, porque no ensino de Jesus, ele fala assim, que ninguém vai ao Pai a não ser através dele. Através dele é através do conhecimento dos ensinos. Isso é bem importante, porque ele também fala que ele não veio criar uma nova religião. Então, precisa da pessoa lembrar assim que precisa de ter todos os conhecimentos para que ela tenha 360 graus de ensino na sua vida. Não é parcial. Então, quando a pessoa larga o corpo de matéria grosseira, que ela vai continuar tendo a sua vida, ela vai continuar tendo os ensinos, porque ela tem a base aqui. Ela vai continuar recebendo os auxílios. Se ela não tem nenhuma base aqui, ela também não tem nem como auxiliá-la. Aquele funcionário descuidado não tem como auxiliá-lo ou não tem como falar para ele alguma coisa para que ele melhore. Isso é físico. Então, a ancoragem da luz precisa de ter a base do saber. E a pessoa precisa de estar convicta, com os pés firmes no seu conhecimento e tendo a base para poder continuar defendendo a luz, para que ela tenha a capacidade de continuar evoluindo. Porque uma evolução não quer dizer que a pessoa agora ela tem uma moradia ou tem várias moradias e ela agora pode fazer os passeios na época das suas férias. Isso não é evolução, porque se fosse medir pela quantidade de coisas terrenas que uma pessoa adquire, entraríamos naquela condição bem séria assim, porque normalmente ficou sem saúde e normalmente fica sem os bens terrenos, porque agora tem que arrumar a saúde. Nós temos que fazer essa diferença dentro de nós, das coisas do raciocínio e das coisas da intuição. Servir à luz tem que ter o conhecimento da intuição, que é aquela capacidade daquela senhora que anteriormente preparava os alimentos, depois passou um período sem fazer esse trabalho, depois ela voltou a fazer. E aqueles que recebiam anteriormente o alimento, quando passa a recebê-lo novamente, ficam muito felizes, porque lembra da época anterior e que era uma época muito boa. Então, para conhecer os ensinos é com essa capacidade. Para defendermos os ensinos é com essa capacidade. Se a pessoa falha, é porque ela deixou o raciocínio atuar, ficou questionando, ela ficou cismando. E quando a pessoa cisma, ela não faz. Quando nós ouvimos um relato que a pessoa fala assim, mas eu pensei que... acabou, perdeu. Mas quando tem uma responsabilidade mais séria, e sempre na moradia a gente tem muitas referências das responsabilidades sérias, né? Como esquecer o fogo ligado, que a pessoa usou o ferro de manhã e depois ficou em dúvida se desligou aquele ferro. Então ela providencia uma maneira de confirmar se aquilo que ela fez agora foi concluído, quer dizer, desligou o ferro, desligou o fogo. Então ela procura solucionar aquilo bem rapidamente, pela gravidade que aquilo ocasiona. Se realmente o ferro ficou ligado, se realmente o fogo ficou ligado. Ela não questiona. Então o raciocínio, ele fica numa condição de julgar que poderia, que deveria e que vai dar certo. Então a intuição é uma condição superior. Então, defender a luz é nessa condição. E se a pessoa cai, se ela fraqueja na vida, se ela é colocada para fora, ela fraquejou. Ela deixou o raciocínio atuar com aquela expressão que vai estar tudo certo e que depois ela vai ter tempo. Nós sabemos assim que não tem tempo a vida.
Ninguém tem o domínio do tempo futuro que está destinado a ela. Ah, mas eu baseio pela vida dos meus pais. Mas a gente vê pela reportagem pessoas novas vencendo o tempo dela na matéria grosseira. Então, não quer dizer que porque os pais viveram tanto tempo, que agora a pessoa também vai viver aquele tempo. O tempo é individual e o esforço é individual. A evolução é pessoal. Isso é físico, é pessoal. Como é que a pessoa faz para ela ser diferente? Ser diferente não com o raciocínio de ter mais isso ou menos aquilo. Ser diferente dentro, na convicção dela, de como ela convive com os seus anseios, qual é o procedimento que ela está canalizando, como é que ela continua tendo a força para continuar recebendo os auxílios para resgatar o passado. Porque quando uma pessoa vai fazer uma viagem, ela procura ser compacta naquilo que ela precisa para a fase seguinte daquela viagem. Porque sabemos assim que tem uma limitação. Se a pessoa vai fazer uma caminhada, tem uma quantidade de peso que ela aguenta carregar. Se ela vai fazer um tipo de viagem, tem uma quantidade de peso que ela pode levar. Então ela procura ser compacta. Então, como é que nós estamos compactando o nosso tempo para aprender os ensinos, para nos tornarmos um servidor da luz? E é bem importante assim, porque o reino tem que ter uma finalidade. O nosso reino na matéria grosseira, a nossa moradia, o nosso corpo físico. Porque quando nós temos o anseio, quando nós temos uma limitação física, nós pedimos os auxílios para recebermos daquilo que nós estamos necessitando. Agora, qual é o procedimento que eu estou tendo para parar de pedir auxílio e passar a auxiliar? Há uma diferença muito grande, porque se a pessoa quer auxiliar, ela tem que qualificar-se. Não é auxílio possibilitando cesta básica, porque tem um ensino muito importante que fala assim: não dê o peixe, ensine a pescar. E tem outro que é muito importante que fala assim: comerás o pão com o suor do teu rosto. Então é outra coisa que nós precisamos de dar, porque aquele que não tem um recurso financeiro, ele então ficaria privado, pois ele não tem o pão para possibilitar, ele não tem o recurso, mas ele tem um sorriso, o jeito bom, a maneira que ele desempenha as suas funções. Esses valores, para servir à luz, a pessoa tem que ter todo esse conhecimento. E ele tem que ter a base para convencer no esclarecimento aqueles que dirigem a ele. Voltar para a pátria do espírito, a pessoa acha que ela vai ter o tempo, não sabemos do tempo. E nós sabemos assim que sempre ouvimos que a pessoa não se encontra preparada, não se encontra porque descuidou a vida inteira com o seu raciocínio, valorizando as coisas na matéria grosseira. Não trabalhou valorizando-se, isso é físico. Isso fica bem fácil assim dos valores. Porque nós vemos nos conhecidos, os nossos avós, os conhecidos dos nossos avós, não tinham recurso financeiro e tinham o valor. Então esse procedimento é que nós precisamos de fazer a diferença. Então os valores não é das coisas da matéria grosseira. Esse valor do conhecimento das informações, das instruções, das advertências que o livro Na Luz da Verdade nos possibilita. Então, servir à luz é servir ao grau, é servir ao Filho do Homem, é viver de acordo com as orientações. E nós sabemos assim que a luz não exige nada de nós. Isso é bem interessante, mas é verdadeiro. E nos possibilita sempre a sair das situações que nós entramos, que é a mesma coisa da criança. A criança está brincando num determinado lugar e ela entra debaixo de uma cadeira, de um banco, e o adulto tem que tirá-la. Então a luz atua assim com os adultos, sempre possibilitando que voltemos novamente para o normal. Nós tínhamos que fazer um trabalho de não entrar mais em dificuldades,
sempre nos comportarmos de uma maneira que possibilitasse mudar o grau. Nós estamos sempre arrumando ontem, isso é físico, melhorando o jeito do comportamento que tivemos, e nós tínhamos que já nos encontrarmos numa condição de ter um comportamento de acordo com a luz, de maneiras que nós pudéssemos receber novas informações. O aluno, na sala de aula, que ele estuda um pouco mais a matéria e ele leva o conhecimento que ele já tem para o professor, perguntando ao professor sobre aquela informação, o professor dá a ele muito mais do que aqueles que não fizeram nada. Se nós trabalharmos assim, nos esforçando para assimilar melhor as informações, nós vamos ter essa capacidade assim de receber um pouco a mais. A diferença de um espírito humano para o outro é como ele está fazendo para receber das informações, o procedimento que ele está tendo para continuar melhorando-se. Então, essa condição é bem importante assim. O que difere uma pessoa da outra é como ele faz para assimilar as informações, como ele faz para defender a luz. Porque na vida diária nós defendemos a empresa, defendemos este ou aquele. Agora, defender a luz, nos prontificar em orientar direito, ser aquela base firme que a luz precisa, ter aquela condição de nos tornarmos a ancoragem da luz, da maneira de sermos, da maneira de irradiarmos com os nossos propósitos, os propósitos da luz. Ser defensor dos ensinos do Criador, trabalhar de acordo, isso é físico. Então, nos tornarmos diferentes. E sempre lembrando assim que a evolução é sempre individual. Cada um é que tem que observar como ele está fazendo para ele assimilar as informações. Isso fica bem claro assim, porque quando estudamos o livro Na Luz da Verdade, temos instantes de lucidez. Nós vemos assim que tivemos uma elevação, mas não temos a base para nos mantermos naquela elevação. Então, esforçarmos para que mantenhamos nessa elevação que nos possibilita todos os dias. A responsabilidade é sempre individual. Para sermos melhores do que os nossos ascendentes, nós temos que nos esforçarmos mais. Fazer a diferença das coisas de matéria grosseira, das coisas para o espírito. Isso é físico. Então, para a pessoa não ser colocada para fora do círculo daqueles que estão trabalhando de acordo com a luz, ela tem que ter a base firme. Ela é que precisa de ter a base para a ancoragem da luz. Porque nenhuma pessoa é colocada para fora do círculo daqueles com quem ela convive se ela mesma não for fazendo o esforço para sair para fora. Isso é físico. Então, para não sairmos do círculo desta condição de nos elevarmos, nós temos que ter o merecimento de ser a ancoragem da luz. Então, o livro Na Luz da Verdade vai nos possibilitando esta condição interna de fazer a diferença do raciocínio e da intuição. A intuição é aquela condição muito importante de ver antes. Quer dizer que a pessoa precisa de encontrar-se lúcida para ela perceber antes aquilo que ela precisa. Voltar para a pátria do espírito é a pessoa que tem que voltar. Ela é que tem que ter o conhecimento das informações, das instruções, ela que tem que ter a base e a resistência, essa base da luz, não é mais ou menos. E é uma base que a pessoa tem que lembrar que tem que ter o conhecimento. E esse conhecimento não é mais ou menos.